Então, senhoras e senhores, para isso ajeitar sua luminosidade, essa bagaça daqui tá mais ou menos pronto. Sala direcionada para os alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Alfinísia Freire, a disciplina é Artes. Meu nome é Vitor. E o que é que a gente vai fazer hoje? Nas últimas aulas a gente falou sobre o movimento underground, sobre o mainstream, sobre aquela ideia da contracultura, daquilo que é considerado como subversivo, considerado como algo que vai bater de frente justamente com a lógica midiática e, por que não, eu ainda estou mexendo na zorra da luminosidade aqui, que é um negócio meio estranho assim. Mas enfim, a gente vai falar a respeito hoje de algo que também acaba sendo ligado ao movimento underground, a essa ideia de contracultura, pelo simples fato de fazer parte de uma lógica que foge às grandes massas. A gente vai começar a trabalhar com o hip hop brasileiro, então com a cena hip hop, a tribo urbana ou o movimento social, tudo que envolve essa ideia de hip hop, tá? E aí é com a apostila de vocês também, que eu não lembro se eu já enviei, mas se não eu vou enviar juntamente com essa bagaça daqui desse vídeo, para que amanhã vocês já possam, para que hoje vocês já possam, quem quiser assistir essa aula, porque ninguém é obrigado a assistir essa aula, né? Enfim, para que vocês possam simplesmente ter esse acompanhamento em relação à nossa aula, ok? Ok. É o seguinte, como é assim? O hip hop, ao contrário do que pensam muitos leigos no assunto, o hip hop não é exatamente um gênero musical. Ah, vou ouvir hip hop. Tá, não é bem o hip hop que você está ouvindo, mas o hip hop acaba sendo o conjunto daquilo que você ouve. O que ouve, na verdade, é o rap. O hip hop não é um gênero musical, apesar de ter fortes vínculos com a música. Ela representa um dos principais meios de manifestação dessa cultura, assim como a dança. A música ela representa um dos maiores meios de difusão, de manifestação dessa cultura, assim como a dança. Só que como a gente está mais acostumado hoje em dia, tal, os streamings, né, esses aplicativos de música mesmo, a gente coloca lá para ouvir, o que é que vai bater mais na nossa mente, na nossa cabeça assim, vai ser justamente essa manifestação através da música. Só que engloba outras questões, outras vertentes, outras coisas que a gente vai juntar aqui para poder falar sobre o que é na íntegra, sobre o que é intimamente a ideia de hip hop. Ok? Ok. Então, talvez por esse fato, assimila-se o nome hip hop como sendo estilo musical e de dança. Todavia, é muito mais do que isso. Tem tem uma série, tem um documentário que é bem bacana, que fala a respeito do hip hop na Netflix também. Eu posso deixar depois um nomezinho assim, para que vocês possam ter uma ideia do que se trata. O histórico do hip hop. O hip hop ele vai surgir nos Estados Unidos lá na década de 1970, mais precisamente nos subúrbios de Nova York e de Chicago. Frente aos inúmeros problemas que assolavam esses bairros periféricos, como violência, pobreza, tráfico de drogas, racismo, educação, ausência de espaço de lazer para os jovens, a alternativa foi promover uma organização interna, ou seja, enfrentar o problema com os próprios recursos da comunidade, com os recursos da própria comunidade, sem depender da influência ou apoio externo, já que o governo, conforme é evidenciado, foi o principal agente
causador dessa situação. A ideia do governo, dos governos em geral, acaba sendo de marginalização, e parte da sociedade acaba enxergando dessa forma também, graças à própria atuação do governo, vai empurrando essa galera para essa ideia de marginalização. Só que a marginalização que a gente fala aí não é a ideia do ser marginal, de ser violento, mas sim a ideia de se jogar essas pessoas à margem da sociedade, vai se colocar elas com um certo distanciamento do que é aquela parte central daquelas camadas mais privilegiadas da sociedade. É por isso que a gente acaba vendo um forte sinal de racismo dentro dessa questão do hip hop e tudo, porque geralmente quem é que vai ser mais ligado a hip hop é o pessoal que vive nesses subúrbios, que são pessoas negras, que estão enfrentando racismo, que são aquelas pessoas mais pobres por conta da falta de condição financeira, condição econômica, que acaba lhes sendo negado. Esses direitos que lhes são negados faz com que haja diversos problemas sociais, os quais eles vão se envolvendo, né? Então, quando a gente fala aí sobre a ideia de violência, é porque essa galera acaba sendo empurrada realmente para as margens da sociedade, e muitos deles, seja por motivo de revolta, ou seja, por motivo da própria questão da pobreza, de você não ter o mínimo para você, acaba se jogando dentro da ideia da violência, de assalto, de tráfico, disso, daquilo, outro. Claro, existe também aquelas pessoas que já são predispostas, mas isso independente de você ser branco ou negro. Tipo, não é à toa que a gente vê no Congresso Nacional aí um monte de gente branca e velha até hoje roubando, né? A ideia do tráfico de drogas, o racismo, a educação, que nesse caso aqui é a falta de oportunidades de estudo mesmo, porque se jogam em algumas escolas públicas que acabam não tendo acaba não tendo uma educação adequada, às vezes não por falta de qualidade dos professores, mas por falta de incentivo, não somente aos professores, mas também falta de incentivo aos próprios alunos, para que eles possam continuar seus estudos, para que eles tenham uma perspectiva, uma expectativa de mudanças, né? Acaba se vendo uma sequência tão grande de absurdos contra essa população que muitas vezes eles acabam simplesmente pensando que aquilo dali que é jogado para eles é somente o que eles podem alcançar, né? Então, a ausência de espaço de lazer para os jovens também. Você não encontra praças, não encontra quadras, não encontra maquinários públicos, academias públicas, por exemplo. E aí, a alternativa que essas comunidades acabaram encontrando, que algumas dessas comunidades acabaram encontrando, foi justamente eles próprios se juntarem para buscar mudar um pouco essa situação. Então, aí a gente tem o quê? A cultura do hip hop ela vai emergir como fonte de formação de uma identidade alternativa. Ó, underground, alternativo. Identidade alternativa aqui para essa cultura do hip hop, porque também é algo que costuma ser marginalizado, que não tem o apoio da grande mídia, nesse caso aqui, que não tem o apoio governamental. São comunidades, pessoas que passam por essa ausência do governo em suas comunidades, em suas localidades, né? Então, emerge como uma fonte de formação de uma identidade alternativa e de status social para jovens numa comunidade. Aquelas pessoas que se ligam ao movimento de hip hop, assim como acontece também com o funk, acaba sendo muito isso da identidade, de uma busca de uma nova identidade e de status também. Então esse status social para jovens numa comunidade, cujas antigas instituições locais de apoio foram destruídas
ou simplesmente nunca existiram, bem como outros setores importantes. A identidade do hip hop, isso é uma fala de Rose, em 1997, de um livro dela, que eu não tenho o nome aqui agora, mas eu vou procurar depois. A identidade do hip hop está profundamente arraigada, carregada, dentro, inserida, a experiência local e específica e ao apego de um status em um grupo local ou família alternativa. Esses grupos formam um novo tipo de família. O que fala assim? A família hip hop. São grupos que geralmente, por conta da própria violência, por conta dessa própria tentativa de se retirar o status, de se desumanizar essas pessoas, muitas vezes eles passam por diversos problemas sociais. São pessoas que acabam sendo retiradas de sua própria família, ou sua família retirada deles de alguma forma, né, por conta da violência principalmente, e eles são obrigados basicamente a constituir novas famílias, sem necessariamente ser uma família de laços sanguíneos, mas sim de laços afetivos, de laços fraternais, de amizade, ou de grupos que são ligados ao mesmo tipo de ideologia, ao mesmo tipo de pensamento. Isso é um processo de formação de novas famílias. E é por isso que se diz que eles se apegam a esse status de um grupo local, daquela comunidade, ou uma família alternativa, grupo ou família nesse caso. Esses grupos formam um novo tipo de família, forjada, construída, constituída, a partir de um vínculo intercultural, cultura, que, a exemplo da formação das gangues, promovem isolamento e segurança em um ambiente complexo e inflexível. Qual a ideia de isolamento e segurança aqui? A partir do momento que você vive na comunidade maior e você se insere em um grupo dentro dessa comunidade, você vai ser protegido por eles. Então, se promove o isolamento, porque vai acabar dificultando o seu diálogo até com outros grupos pertencentes a essa mesma comunidade. E aí você tem um ambiente de segurança dentro desse isolamento, dentro dessa bolha, só que acaba sendo bastante complexo e inflexível. Se você tentar chegar com uma ideia diferente, de diálogo com outras formas, provavelmente você vai ser limado dali. O que é que acontece, por exemplo, aqui? Você pode encontrar dentro de uma própria comunidade, se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, com a ideia de favelas mesmo, que vocês têm lá determinadas milícias, determinadas regiões dominadas pelo tráfico, né? Dentro do tráfico você tem alguns grupos diferentes. Tem um grupo lá da milícia, que é ligado à proteção da polícia, por exemplo. Tem um grupo lá que já é ligado a uns traficantes de uma determinada parte dessa comunidade, dessa favela. Se você for um pouco mais para baixo dessa comunidade, você já vai ter uma região dominada por outro grupo, por outro chefe, tá? E aí, se você tentar manter o diálogo, digamos que aí você tem 3 grupos diferentes. 1, 2, 3. 3 grupos diferentes. E se você pertence a esse grupo daqui e tiver contato com alguém desse outro grupo, é capaz do seu próprio grupo te tirar dali. E o pior é que não é tirar simplesmente, vai embora. É matar. A gente acaba ouvindo muito falar isso quando, por exemplo, acontece uma pessoa de um grupo se relacionar amorosamente com alguém do outro grupo. Seja ela namorada, ficante, conhecida, irmã, prima, colega, mãe, filha de alguém pertencente ao grupo 2 ou ao grupo 3. Então, cada ambiente desse, cada grupo desse, cada gangue,
dessa vai ter essa ideia de um ambiente de proteção dentro do grupo, de isolamento, que é algo complexo, é inflexível pra caramba, porque se você tentar trazer uma ideia diferente ali, eles dificilmente vão aceitar. E de fato contribuem para as construções das redes da comunidade que servem de base para os novos movimentos sociais. A música, então, ela vai ter um importante papel no surgimento do hip hop, já que além do principal veículo de manifestação das ideias, da causa, foi o grande motivador de sua organização, o agente que fez reunir as pessoas, de acordo com um outro autor chamado Souza. E aí a gente vai ter que falar o seguinte: o rap, ele não surge nos Estados Unidos, por incrível que pareça. O rap, ele vai surgir... Tá uma bagaceira aqui pra me enxergar, nem eu tô me enxergando na imagem. O rap, ele vai surgir na Jamaica. Só que aí, a galera na Jamaica fugindo de... Peraí, rapidinho. Pronto, acho que agora melhorou. Aí essa galera na Jamaica fugindo um pouco do ambiente de desgraça social mesmo, fugindo de perseguição, fugindo da pobreza, eles vão acabar aportando nos Estados Unidos. E aí a população jamaicana predominantemente é uma população negra. Eles vão chegar nos Estados Unidos fugindo de um problema social na ilha jamaicana, negros, e eles vão ser aceitos onde? Nos Estados Unidos, dentro das comunidades negras. Então, eles levam o rap, levam a ideia do DJ, do disc jockey, levam a ideia daquela performance musical, aquelas discussões que eram feitas em quadras, que eram feitas nas ruas, uma forma de você colocar música com aquela batida eletrônica juntamente com as discussões a respeito de sociedade, de situação política, de situação social, falando também, claro, de outras questões dentro da comunidade, de sexo, de drogas. E aí eles vão levar esse tipo de informação para os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos, lá nos subúrbios do Bronx, no Brooklyn, em Nova York, eles vão fazer essa transformação no rap que a gente conhece como é hoje. E a gente tem o seguinte, o surgimento do hip hop está diretamente vinculado à história da música negra norte-americana e à luta por espaço e visibilidade por parte desse segmento. Os guetos de Nova York, habitados majoritariamente por uma população negra e pobre, foram um local onde surgiram as primeiras experiências dessa cultura, dessa mistura, né? De lá o hip hop se disseminou por outras áreas, obtendo força principalmente nos centros urbanos que apresentam uma deficiente infraestrutura socio-urbana. Então, o hip hop, ele acaba sendo uma forma de diálogo, uma forma de levar informação para esses espaços onde há ausência do governo. Se você tem ausência de alguém que dialogue com vocês, se existe essa ausência do Estado para poder tomar conta daquilo que você tem ali, outras pessoas vão surgir para levar essa palavra. Então você tem aí, dentro desses espaços, uma cultura do hip hop que vai levar isso. Hoje, a gente pode falar, assim, fugindo dessa questão mais cultural de arte, quem acaba dominando esses espaços onde há ausência do Estado são as igrejas, principalmente as igrejas evangélicas. E aí, quando você junta igreja evangélica e uma população pobre que, por muitas vezes, acaba não tendo um acesso a conhecimento,
a ignorância reina. A cultura hip hop, a cultura hip hop nasce a partir de ações para conter as inúmeras guerras e disputas entre gangues que assolavam a periferia de Nova York. Alguns jovens que organizavam bailes, festas de rua, baile da gaiola. Tá? Você sabe por que é baile da gaiola? Porque acontecia dentro de uma quadra que tinha o alambrado todo em volta, então parecia uma gaiola. E esses bailes, o palco era montado dentro da gaiola, dentro da quadra, e ele era fechado, dos lados, em cima e tal, é por isso que chamava de baile da gaiola. Então esses bailes... Alguns jovens que organizavam bailes, festas de ruas e escolas na periferia resolveram criar disputas dentro dos bailes por meio da dança, no intuito de conter as brigas que aconteciam nas ruas. E aí vocês podem procurar ver assim, na internet, por exemplo, as disputas de breakdance, que são espetaculares e geralmente feitas por pessoas negras. Por quê? Por conta dessa cultura do próprio hip hop. Assim, então, eles incentivavam a dançar o break no lugar de brigar. A disputa, ao invés de sair na porrada, era na dança. Claro, de vez em quando rolava uma brigazinha depois, né? Tá, porra, porque não era pra fulano ganhar, era pra fulano, era pra ciclano, pá, não sei o que, aí começa o embate, a porrada, o pau come solto. Então, incentivavam a dançar o break no lugar das brigas e a desenvolver o grafite como forma de arte. E não para demarcar território. A ideia de grafite é porque o picho, ou a pichação, ele é uma forma de demarcação de território. Quem é que nunca viu, passando pelas ruas, passando pelos muros, assim, pichações com 2, 3 letras, tal, são geralmente grupos que dominam aquela área. E eles querem fazer o quê? Demarcar o seu território, mostrar, tal grupo esteve aqui, tal grupo é quem manda nessa porra daqui. E aí então uma forma de meio que combater essa ideia do picho, começou a se desenvolver o grafite, ainda que com spray e tal, claro, sempre com spray e tal, mas ao invés de simplesmente você chegar a escrever letras para mostrar quem é que manda naquele território, você começa a produzir arte através do grafite, que vai ser de uma importância histórica e cultural gigantesca. O estado de São Paulo, a cidade de São Paulo mesmo, chegou a ter, antes da eleição de João Dória para prefeito de lá, chegou a ter o maior mural do mundo de grafites. Maior do mundo. Tá lá no Guinness Book, que a maior exposição artística de rua, grafite, exposição permanente, era em São Paulo. Quando Dória foi eleito prefeito, ele mandou pintar boa parte desses murais de cinza. São Paulo, que já era chamada de cidade cinza, acabou se tornando ainda mais cinza por conta disso. E eram grafites históricos, culturais, de gente que veio de fora, da Alemanha, da Inglaterra, da Espanha, só para poder deixar sua marca nesses muros de São Paulo. Grafite é uma forma de expressão artística vinculada à periferia, vinculada ao povão, né? Porque você não precisa estar dentro de um museu para mostrar que sabe fazer arte, para mostrar que aquilo pode ser do alcance de todos, da visão de todos. Uma reflexão que pode ser passada para todo mundo que simplesmente passa pela frente daquele muro. Então, as gangues transformavam-se então em grupos de dança e de grafitagem. E as disputas entre eles foram se transformando em função disso. Algumas equipes, além de simplesmente promover a dança e o grafite, buscavam outras formas de envolver também os jovens da periferia.
né, começaram a fazer escolas de arte mesmo, vinculadas a essa ideia da música, de produção musical, de dança e de grafite, né? Então, eles buscavam outras formas de envolver esses jovens da periferia ou dar suporte para que eles pudessem se aprimorar e se destacar. A mais famosa dessas equipes foi a Universal Zulu Nation, a nação Zulu, que tinha como líder o DJ Afrika Bambaataa, que foi reconhecido como o fundador oficial do hip hop. Hip hop, quando surge lá em Nova York, lá nos Estados Unidos, ele vai ter o nome de Afrika Bambaataa como sendo o seu principal, o seu primeiro representante, né? E o que acabou, essa Universal Zulu Nation, essa nação Zulu, acabou se transformando numa instituição internacional ao longo dos tempos, difundindo as suas ideias pelos Estados Unidos afora. Podemos considerar que a Zulu Nation foi a primeira organização não governamental ligada ao hip hop, primeira ONG ligada ao hip hop. Sua principal estratégia era atrair jovens da periferia por meio da música, dança e da pintura, grafite. O que se repete por diversas ONGs hoje em dia, que trabalham especificamente com essa ideia do hip hop, principalmente quando se é ligado a esses ambientes mais periféricos. Inclusive no Brasil. Conforme podemos observar na reportagem de Marina Amaral, na revista Caros Amigos, de 98, a música, dança e pintura, além de sugar as energias, evitando que fossem empregadas em ações ilícitas e prejudiciais aos próprios jovens, fez despertar um interesse, querer conhecer, aperfeiçoar-se e expandir a cultura da periferia. Então, essas ONGs, elas servem ainda hoje justamente para poder gastar essa energia dessa galera da periferia, dessa juventude periférica, ao invés de atividades ilícitas, ao invés do ócio, de não ter nada para fazer em casa. E muitas vezes essa galera acaba sendo cooptada, acaba sendo sequestrada, né? Levada para o tráfico de drogas. E aí essas ONGs, o que elas faziam? Elas pegavam essa galera e falavam assim, ó, eu vou dar um curso de grafitagem, eu vou dar um curso de breakdance, vou dar um curso de produção musical. E aí vai se desenvolvendo também muito além desses elementos formadores do hip hop, para poder trazer uma cultura do hip hop muito mais ampla, né? Para trazer também outras ideias. Então, tipo, esses primeiros grupos, eles vão levar o hip hop, mas vão começar a levar outras coisas também. Pô, se além disso a gente levar também, a gente trazer aqui para a periferia, trazer para essa molecada aqui também um curso de música, porque afinal de contas nem todo mundo curte rap. Então, vamos começar a trazer cursos de violão, de violino, de música clássica. A galera da periferia que se interessa por música clássica, há muita gente que se interessa por música clássica também. Por que a gente não traz, então, um curso de informática para cá? Por que a gente não traz um curso de gastronomia para essa molecada que está querendo ser empreendedora também, trabalhar por conta própria para não precisar ter que ficar desesperado e se jogar dentro da violência, se jogar dentro do tráfico? Eles podem ter os seus corres para poder chegar e começar a produzir, né, através de um incentivo, às vezes um incentivo financeiro, às vezes o que falta acaba sendo justamente um incentivo financeiro também para que eles possam iniciar esses projetos. Então algumas ONGs elas também focam nessa ideia através dos acordos que eles têm com vários entes, sejam de indústria, sejam de outras empresas, às vezes com o próprio Estado, né? Então por isso que essa ideia de criminalizar a ONG, criminalizar essas organizações não governamentais, beleza. Há algumas ONGs que são fajutas, que fazem besteira, que pegam dinheiro do Estado e não prestam conta direito. Infelizmente, em qualquer lugar.
assim como o próprio Estado rouba do povo, infelizmente. Existe e deve ser combatido. Esse tipo de corrupção deve ser combatida. As rachadinhas e a zorra toda que a gente conhece como é que funciona. Mas há muita organização não governamental, muita ONG aí extremamente séria, que busca justamente levar para essa população desguarnecida, essa população menos abastada, uma oportunidade de ir em busca de algo melhor para eles. Então, a Zulu Nation, ela surge como uma organização não governamental, trazendo primeiramente essa ideia, e várias outras ONGs acabam surgindo também para poder levar essa cultura para a periferia. Além da estratégia para atrair os jovens e conter disputas e violências entre as gangues, a música, a dança e a arte do hip hop funcionam como elementos de promoção da cultura, uma forma de mostrar a cultura, mostrar essas misturas. Para fazer as letras, inventar novos passos de dança e expressões artísticas, é preciso conhecer a realidade, conhecer a história, estar engajada. Dessa forma, promove-se a conscientização e a inserção social dos indivíduos, ou pelo menos inserção e conscientização quanto à dura realidade que eles se encontram. Então, se consegue trazer essa ideia de fugir da alienação, que muitas vezes a própria mídia hegemônica joga na cabeça das pessoas. Olha de novo a ideia sobre o underground mainstream também. A mídia hegemônica vai tentar jogar o tempo todo uma determinada coisa, da própria criminalização dessa cultura do hip hop, da própria criminalização dessas ideias que são contraculturais, que são consideradas marginais, subalternas, né? Subservientes ao que é tradicional. Então eles vão buscar mostrar essa realidade, mostrar aquilo que as pessoas não estão acostumadas a ver com tanta frequência, mostrar que essa população periférica ela faz parte da sociedade, que é uma sociedade global, que deveria aceitar e respeitar essas diferenças, né? Então, esses grupos, eles vão buscar mostrar justamente essa realidade, vão buscar mostrar o que é a verdade, mostrar a história principalmente da população negra ali, porque a importância deles para esse espaço, a importância deles para o país, a representatividade, a representação deles enquanto seres partícipes da sociedade, enquanto seres políticos, porque todos nós somos seres políticos. Se nós estamos vivos, se merecemos viver, porque nós somos seres políticos. A nossa existência, principalmente a existência de nós enquanto população negra, é uma existência política, porque resistimos a uma sociedade que é extremamente racista. As mulheres que sobrevivem a uma sociedade que é extremamente machista. Então, a população de cultura, de religiões afro-brasileiras, de matriz africana, é uma resistência política porque enfrenta o tempo todo essa violência sofrida por parte de outras religiões que enxergam o diabo em tudo, menos dentro deles próprios. E, para quem não sabe, eu acredito que todos vocês saibam, a própria ideia de inferno, a própria ideia de diabo, é algo vindo das religiões cristãs, porque elas precisavam justificar o seu comando. As pessoas precisavam aceitar o seu comando, seja o cristianismo através do catolicismo ou do protestantismo, que vai dar origem a essas diversas vertentes evangélicas, mas eles precisavam justificar o seu domínio sobre aquela população através do medo, da imposição do medo. Se vocês estiverem ligados a nós, estarão ligados a Deus.
Se vocês pensarem diferente de nós, vocês são pessoas ruins ligadas ao diabo. Vocês vão para o inferno. Enfim, essa desumanização, essa animalização acaba ocorrendo com a população negra, com a população periférica, sempre essa ideia de subserviência, de hierarquia dentro da sociedade. Hierarquia de gênero, hierarquia racial, hierarquia sexista, sexual em geral. Mas enfim, e aí voltando aqui, a ideia dessas ONGs então vai ser poder levar, inserir nessa população uma conscientização, uma reflexão para que eles possam ter a sua própria consciência, porque não é simplesmente chegar, pegar e você ler uma Bíblia para alguém. É permitir que essas pessoas, por conta própria, possam conhecer a história, conhecer a sua história e ir em busca dessa história também, para poder entender o porquê você pode se reconhecer de determinado modo e saber da sua importância para o mundo. Conforme afirma Pimentel, um outro autor já, em uma das reportagens da edição especial da Caros Amigos, vai dizer o seguinte: é dessa maneira que a conscientização do hip hop acontece. A arte e suas possibilidades são uma espécie de doce ganho quando certas lições são aprendidas. No rap, por exemplo, ganha prestígio quem tem uma poesia mais elaborada. Incentivar a produção literária, a produção poética. Como para fazer uma boa letra é preciso estudar a história. Não é só reproduzir as besteiras que os outros falam. É você parar e estudar para compreender melhor e fazer a sua poesia, a sua música através daquilo ali. É preciso estudar a história, compreender a situação. Não basta ler, tem que compreender, saber interpretar. Compreender a situação, a realidade e, mais importante, inventar maneiras de expressar tudo isso com as palavras. O processo de educação não acontece mais com uma obrigação vazia, não é só empurrar conteúdo para cima das pessoas. É mostrar um conteúdo para que essas pessoas possam ler, refletir, se conscientizar, saber sobre si, saber sobre a sua sociedade, sua comunidade, saber sobre o mundo. Isso tudo passa a ter sentido para a consciência dessas pessoas. Mesmo com a dura realidade da pobreza, desemprego, analfabetismo da periferia, os hip-hoppers parecem compreender perfeitamente essa necessidade da educação, de saber entender, expressar de um modo compreensível os problemas que os assolam. É o que demonstra Beyond em entrevista com um rapper de Brasília denominado Gog, o qual, pelo frequente repensar do seu trabalho, desenvolve o planejamento das mensagens que pretende passar nas letras e das estratégias necessárias para atingir seus objetivos. Então, não adianta chegar para o cara e dizer você é manipulado pelo sistema. É preciso explicar para ele o que isso significa. Não é só você postar alguma coisa no Twitter lá dizendo comunista, fascista, nazista, skatista, não, brincadeira. Não é somente chegar e jogar aquilo. Você é um manipulado pelo sistema, você é isso, esquerdista, direitista, capitalista, socialista, comunista. Então, é preciso explicar para ele o que significa isso. Por que isso? Determinada ideologia defende certas ideias. O que é que são essas ideias? Mostrar e tudo. Mas também não somente jogar isso dessa forma, vomitar essas informações todas. É preciso mostrar a fonte. Mostrar, você pode compreender melhor lendo isso, isso e isso. Quer entender sobre ditadura militar? Beleza. Ustra lançou 2 livros. Leia esses 2 livros. Mas leia também os livros que são contra a ditadura militar, que explicam uma outra visão. Leia as 2 visões, compreenda essas 2 visões, para que você possa ter consciência de refletir e fazer o contraponto entre elas.
Então, não basta receber esse monte de informação e reproduzir essas besteiras como sendo verdades absolutas. Leia, entenda, compreenda, para só depois você chegar e passar a ter as suas ideias construídas a partir do seu conhecimento. O hip hop é muito mais do que música e dança, muito mais que pular e requebrar. Nada contra quem pule e requebre. É muito bom. Eu mesmo pulo e requebro o tempo todo. Significado literal da tradução em inglês do termo hip hop é pular e requebrar. Ele busca conscientizar, educar, humanizar, promover, instruir e divertir também os moradores da periferia, além de reivindicar direitos e respeito a esse povo. É a galera que é do povão mesmo. Prestem atenção no que é que as letras de rap falam. Preste atenção o porquê que geralmente são pessoas que são contra o sistema, que batem de frente com o governo, com os governos. Por quê? Porque são pessoas que geralmente são esquecidas pelo próprio Estado, que vivem uma realidade que aquela galera que está no Congresso, que aquela galera que está no Senado, que está no Poder Executivo, na presidência, tá um pouco se fudendo para essa galera. Nem sabe, nunca entrou numa favela na vida, nunca conversou com uma pessoa periférica da vida. Ou, como afirmam Rocha, Dominique e Cassiano, mais do que um modismo, que um jeito esquisito de se vestir e de falar, mais que apenas um estilo de música, o hip hop, com alcance global e já massivo, é uma nação que congrega, que junta, excluídos do mundo inteiro. É isso aí, galera. Então, a gente continua falando sobre hip hop na próxima aula. Beleza? Valeu? Espero que tenham gostado dessa aula. Foi grandezinha, né? 42 minutos mais ou menos, mas joguem duro. Valeu.